Olá, como é que você está? Mais um Mente e Coração e mais um papo entre eu e você. Vamos lá? Olha que mensagem maravilhosa do Salmo 30 para você, a partir do versículo 4. Cantai ao Senhor, vós que sois seus santos, e celebrai a memória da sua santidade, porque a sua ira dura só um momento. No seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu dizia na minha prosperidade, não vacilarei jamais. Tu, Senhor, pelo teu favor fizeste forte a minha montanha. Tu encobriste o teu rosto. E aí sim eu fiquei perturbado. Olha, nós estamos falando aqui de dois momentos muito importantes. Duas estações na vida, como acontece na sua e na minha. Essas estações, elas nos lançam em determinadas situações. Nós vimos aqui uma situação de choro, mas também, logo em seguida, uma situação de alegria. Nós vimos uma situação onde a prosperidade pessoal fala alto, mas um momento onde o próprio Deus esconde o seu rosto. Não, ele não está brincando de esconde-esconde igual uma criança, seu filho, por exemplo, com você, escondendo atrás de um sofá, atrás de um brinquedo. Não, ele não está fazendo isso. Mas a verdade é que, às vezes, as estações mais tristes da nossa vida, ou com mais dificuldades, com mais obstáculos, elas parecem que funcionam como um biombo, um escudo, ou mesmo uma barreira, uma muralha, que nos impede de enxergar Deus na situação. E nesses momentos nós encontramos os piores períodos para se tomar uma decisão importante. E de que decisão importante eu estou dizendo? Bom, a gente tem conversado nas últimas semanas sobre desejo de morrer, sobre essa sensação que a gente tem de querer desistir da vida. Nós falamos, num primeiro momento, de que essa sensação pode vir da inveja, da indignação e da fúria que a gente sente por causa da muita vida que outras pessoas têm e da pouca vida que a gente considera que nós temos. Na segunda semana, nós vimos que o medo pode cumprir um papel muito importante nisso. Nós temos medo de diversas coisas. E talvez um cenário onde nos vejamos cercados daquilo que mais tememos pode nos desencorajar a viver. Olha, se esse medo vai me acompanhar para todos os lugares, então é melhor partir daqui. E hoje, em específico, eu queria falar com você que não passou por uma situação especialmente difícil, que não está tendo uma situação financeira precária, consegue ter ali as suas refeições, consegue ter ali os seus prazeres, você constituiu talvez família, você está num emprego bacana, num emprego legal, você está tocando a sua vida. Eu quero conversar com você, que é aquela pessoa que os outros dizem assim, você tem tudo, você consegue perceber isso? Mas os períodos e as fases que você passa, elas parecem que funcionam como um desencorajador para a sua caminhada, para a sua jornada. Você, em especial, é vulnerável ao choro. Você, em especial, é vulnerável aos momentos de dificuldade, mesmo que eles se assemelhem às dificuldades de qualquer outra pessoa. Você é alguém que tem ficado especialmente frágil nos momentos de abatimento, de desânimo, de tristeza. Você sabe que os desafios podem ser vencidos, você sabe que a maré pode virar, você sabe que a estação pode mudar. Mas as emoções cumprem um papel muito poderoso na nossa vida. Você pode sentir o desespero do choro na madrugada e começar a tomar decisões equivocadas. Olha, existe uma ponte em São Francisco, a Golden Gate, uma ponte muito famosa, que é conhecida como a Ponte dos Suicidas.
muitas pessoas pularam daquela ponte procurando a morte. Um dos sobreviventes deu uma entrevista num documentário sobre essa construção e sobre o que acontecia ali, e ele deu um testemunho bem interessante, preocupante, sério, grave, claro, mas interessante do seguinte ponto de vista. Quando ele pulou da ponte porque ele achava que a sua vida não tinha mais jeito e que o seu desejo de morte precisava ser concretizado, e enquanto ele caía, ele se arrependeu. Durante a sua queda de alguns segundos, ele pensou: o que é que eu fiz? E de um jeito milagroso, ele caiu de tal maneira que conseguiu sobreviver à queda na superfície da água. Ficou muito ferido, muito machucado, foi resgatado, passou pelo tratamento em um hospital e está vivo, pelo menos na época em que eu vi esse documentário. E um doutor comentando esse testemunho, essa história real, ele menciona o seguinte: muitas das pessoas se arrependem à véspera da chegada da morte que intencionavam empreender, que intencionavam buscar. Muitos testemunhos de pessoas que procuraram a morte e sobreviveram comentam sobre como no instante da dor, no instante da falta de ar, no instante do corpo se esvaindo, vinha um pensamento de arrependimento. Agora imagine que durante a noite, essas vozes, essa possibilidade da morte venha te seduzir, venha te convidar. É bom você saber essas palavras vindas do Senhor. São palavras que dizem assim: olha, à noite você vai chorar. Sim, o choro é real. Sim, o sofrimento é real. Sim, o lamento é real. Sim, o gemido é real. Sim, isso é uma realidade. Mas noite passa e vem amanhã. E junto da manhã, a luz do sol. E junto da luz do sol, mais clareza. E junto da clareza, mais consciência de que nem tudo está perdido. O papo de hoje é basicamente para te dizer: espera, espera. Deixa a noite passar. Espera, não tome uma decisão agora. Espera, se detenha, contenha suas mãos, não carregue a arma, não estique a corda, não jogue o carro, não se medique. Espera, aguarde. Quem está falando com você é o seu coração. Quem está falando com você são suas emoções. Mas suas emoções, neste momento, creia no que eu estou te falando, suas emoções não têm razão. Elas estão confusas. Você precisa reunir talvez as poucas forças que você tenha nesse momento para dizer assim: chega, eu não quero mais ouvir vocês. Eu não quero mais ouvir você, coração. Eu quero ouvir a minha fé. E a minha fé, nesse momento, me diz de que esse é um momento, esse é um período, esse é um capítulo, e como todo capítulo, ele vai passar. Eu confio no Senhor, meu Deus. E sem saber exatamente como vai ser a próxima etapa da minha história, eu me lanço nos teus braços. O Deus que está dizendo que tem uma aurora, que tem um nascer do sol, que tem um novo dia, é quem está te dizendo isso. Se deixe levar por mim, não se deixe levar pela minha presença, não se deixe levar por essas palavras como se eu quisesse te enganar ou te convencer de alguma coisa. Estas são palavras de Deus. São palavras que me acolheram em momentos de noite, em momentos de escuridão, e que podem acolher você
Deus está presente aí com você, mas você não está conseguindo enxergar. Deus está aí do teu lado, mas você não está conseguindo sentir. Mas se você tomar o passo de confiança, de aguardar, de esperar, suas emoções podem se acalmar. E o facho de luz que você precisava pode iluminar esse momento. Sabe, você pode pensar assim, então por que Deus não abre os céus para que aí sim, diante da luz que Ele vai abrir, eu confie nele? Porque aí já não é mais fé. Acredite, existe um desejo no seu coração de se ver na palma da mão de alguém que seja forte, poderoso e que cultive por você um amor. Existe um desejo aí dentro de você, como existe no meu coração. A palma dessa mão não pode ser seu chefe, a palma dessa mão não pode ser a sua família, a palma dessa mão não pode ser o banco, sabe banco? Com as suas propagandas de famílias num gramado, piquenique, e dizendo assim, para você fazer o seu melhor investimento com eles. Nós sabemos que isso não é verdade. Eles querem te vender uma conta, mas não necessariamente quer que você participe de um piquenique familiar promovido pelo banco. Eu só estou falando isso para dizer o seguinte, o lugar onde você precisa se ver é na palma da mão de Deus. Aquele que pode fazer assim, mas aquele que pode mantê-la aberta e com a outra mão fazer assim. Cuidar de você. Você precisa confiar. Você precisa se entregar. Porque, acredite, suas emoções estão fazendo um apelo para você agora também. É ou não é? Elas estão dizendo assim, acreditem em nós. O desespero é válido. Acreditem em nós. Não há saída. Mas você não sabe. Então, entre o apelo do seu coração e das suas emoções e o apelo da voz de Deus para você, aguarde que o sol vai nascer em quem você pretende confiar. Porque ambas as vozes estão prometendo um futuro. Mas uma voz diz que acabou, a outra voz diz que continua. E eu sei que dentro aí de você há uma esperança de continuidade. Deus te quer no nascer do sol, com os olhos bem abertos para enxergá-lo, não com os olhos fechados da noite. Então mantenha-os abertos. Comprometa-se consigo mesmo. Eu vou me manter consciente, de olhos abertos, e vou procurar a ajuda de pessoas que possam cuidar de mim e vigiar durante a noite até o nascer do sol junto comigo. Mas eu pretendo crer e confiar na voz desse Deus que me prometeu que sim, em um determinado momento, o seu rosto será claro para mim. Em um determinado momento, o sol vai nascer na minha vida. Olha, eu não posso dizer para você o quanto desejo nesse exato momento que você se apegue a essas palavras. Eu não tenho como descrever para você como eu desejo que você feche essa caixa de remédios e jogue ela fora e vá buscar ajuda. Eu não posso dizer para você o anseio que eu tenho de, daqui a alguns dias, ouvir a história de alguém dizendo assim, eu pensei em dar cabo da minha vida, mas eu desisti. Não por causa das suas palavras, pastor Sauro, mas porque eu criei que Deus iria providenciar um futuro iluminado para mim. E é nessa confiança que eu te deixo, hoje pelo menos. É nessa confiança que eu espero e aguardo que muitas histórias de desistência da morte e de apego à vida com o Senhor, aconteçam. Eu espero esse milagre
e eu espero esse milagre na sua vida. Amém? Grande abraço e a gente se vê sexta que vem em mais um Mente e Coração. Até lá!